fazendo esse vídeo para contar para vocês como foi a última reunião que aconteceu ontem do pós-congresso músculo-esquelético da Federação Mundial de Hemofilia, promovido pela Sociedade de Trombose e Hemostasia da Argentina. Nessa reunião de ontem, 26 de junho, a doutora Silvia Thomas participou e, embora tenha sido uma apresentação para médicos e profissionais de saúde, alguns aspectos ligados aos pacientes me chamaram muito a atenção e eu considero muito importantes, por isso eu gostaria de frisá-los e colocá-los aqui nesse vídeo. O papel do hematologista é fazer a função da hemostasia, que é a coagulação adequada naquele paciente, naquela pessoa que tem hemofilia. Deve ser feito um teste de inibidor antes da cirurgia para que o médico possa definir exatamente qual fator de coagulação ele vai usar, principalmente se esse paciente tem inibidor, e as doses e tudo mais. Essa hemostasia, que é controlada pelo hematologista, ela é fundamental para o sucesso da cirurgia. Atualmente, com o uso agora do emicizumab, esse produto é um novo desafio para os médicos, porque até então se faziam cirurgias usando fatores de curta ou de longa duração. O emicizumab tem uma ação diferente na cascata de coagulação e ele exige, além disso, um recurso diferente dos laboratórios. Então, ele representa um desafio um pouquinho maior que os profissionais têm que ter treinamento específico para fazer. Sempre que você tem um problema ortopédico, a gente tem que tentar primeiro fazer aquilo que é menos invasivo possível para tentar resolver aquela situação, Então, primeiro tentar algo que seja, por exemplo, uma radiocinovórtese, que é só uma agulha, e se precisar de uma cirurgia por artroscopia e depois uma cirurgia aberta, Esse é um conceito que é muito claro para todos os cirurgiões. Uma coisa importante, que não é uma boa notícia, que as infecções pós-cirúrgicas, elas são mais comuns em pessoas com hemofilia do que em pessoas que não têm hemofilia. E isso deve ser algo que se pese na decisão de fazer a cirurgia. E como nós estamos falando de uma desordem que é complexa e que é tratada por uma equipe multiprofissional, na hora da cirurgia não vai ser diferente. Para você poder fazer uma cirurgia ortopédica, você precisa ter uma equipe que trabalhe junta, Então, você precisa do ortopedista, de um hematologista, de um fisioterapeuta, E eventualmente outros profissionais. Claro, um laboratório de hemostasia, onde vão ser feitos todos os exames e tudo mais. Mas é muito importante que nós, como pacientes, tenhamos em mente que a boa comunicação com essa equipe é muito importante, Nós temos que ter condições, de conversar abertamente, colocar as nossas motivações, os nossos medos, na hora de considerar a possibilidade de fazer ou não uma cirurgia ortopédica. E além da gente ter um bom relacionamento com essa equipe, no momento de decidir fazer a cirurgia, a gente tem que levar em conta e fazer um planejamento também do nosso tempo. Porque tão importante quanto o momento da cirurgia em si é o pós-cirúrgico, é o tratamento fisioterapêutico pós-cirúrgico, que deve ser começado imediatamente ou o mais cedo possível, obviamente, com a indicação médica, E esse fisioterapeuta vai estar trabalhando juntamente com os médicos, mas essa fisioterapia ela é tão importante quanto o momento da cirurgia para que você tenha o resultado esperado. Não é possível ter um bom resultado achando que depois que saiu do centro cirúrgico e saiu do hospital está tudo resolvido. Infelizmente não está. A gente adoraria que fosse uma coisa assim quase mágica, mas não é. Em alguns casos a fisioterapia pode ser mais longa ou nem tanto, mas é muito importante considerar esse período de fisioterapia que vai existir,
Se você precisar ficar fora do trabalho, então você considerar que você vai estar fora do trabalho. Se você precisa de ajuda de alguém da sua família, colocar tudo isso no seu planejamento antes de fazer, né, de marcar a sua cirurgia. Como eu falei um pouquinho antes, as pessoas com hemofilia têm uma probabilidade um pouquinho maior do que a média geral de ter uma infecção tardia pós-cirúrgica, né? Esses números eles caíram na última década, mas ainda assim essa probabilidade é maior nas pessoas com hemofilia, especialmente as pessoas que têm HIV ou HCV positivo. Do meu ponto de vista, isso também é algo que deve ser levado em conta no momento da decisão da sua cirurgia. A decisão da cirurgia ela é algo muito particular e somente o paciente sabe a dor que ele sente. A dor está em cada um, né? A dor, a limitação. Portanto, essa decisão ela deve ser tomada pela pessoa que sente, né, a dor. E, obviamente, embasada por pelo maior número possível de informações que é dado pela equipe. Mas quem tem que finalmente, né, tomar a decisão, uma decisão consciente, é o paciente. É claro que esse risco não é suficiente para te desistir da cirurgia, mas é um motivo a mais para você pensar na segurança de onde, com quem, como, quando você vai optar por essa cirurgia. Obviamente, todas as infecções têm tratamento, mas elas são, né, uma circunstância que a gente não costuma considerar, né? Ninguém espera que isso aconteça, ninguém quer, obviamente, que isso aconteça, e tem sim tratamento, tem cura, não é um motivo para desistir da cirurgia, mas é um motivo para a gente pensar que deve optar por uma cirurgia estando seguro de com quais profissionais você está trabalhando, em qual local e que tipo de relacionamento você tem com esses profissionais. É muito importante você fazer uma avaliação com um médico que entenda verdadeiramente de artropatia hemofílica. Nem sempre o que você precisa é de uma cirurgia ortopédica. Você pode eventualmente precisar de um tratamento minimamente invasivo e ele pode resolver o seu caso. Eu estou falando isso porque na Abrapem nós recebemos algumas demandas, com alguma frequência, demandas de pacientes que procuram por cirurgias ortopédicas. E quando nós vamos investigar, são pacientes que nunca passaram por uma avaliação ortopédica. Eventualmente, são pacientes que vão se beneficiar muito de procedimentos menos invasivos e não precisam de uma cirurgia ortopédica. E se eles forem procurar de cara um ortopedista que não tenha conhecimentos em artropatia hemofílica, eles podem já partir lá para o último degrau da escada sem necessidade. Muitas vezes, uma boa fisioterapia feita de forma adequada, na intensidade adequada, com um profissional bem treinado, vai resolver o seu problema. Por mais que seja difícil fazer um trabalho a longo prazo, ele também pode ser mágico, tão mágico quanto a cirurgia, sem precisar fazer uma cirurgia e, obviamente, sem o risco de uma cirurgia. Então, é muito importante, antes de pensar numa cirurgia, pensar em ser avaliado por um profissional que tenha conhecimento para fazer a indicação correta daquilo que você precisa para alcançar o seu objetivo. A única coisa que eu acho que nós, como pacientes, nunca podemos aceitar é a frase "não tem nada que possa ser feito". Sempre existe algo que possa ser feito. Claro, se você tem uma artropatia grave, dificilmente você vai correr uma maratona, né? Mas sempre existe algo que possa ser feito para melhorar a sua condição atual. Se você sente dor,
para que você não sinta dor ou para que você sinta menos dor. Se você tem limitação, para que essa limitação diminua ou desapareça. Sempre existe algo que possa ser feito. Nem sempre esse algo é uma cirurgia, nem sempre esse algo é tão agradável, mas com força de vontade, a gente sempre alcança. Isso é a mensagem que eu tinha para passar e eu quero agradecer a doutora Silvia. Eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo o link para o vídeo da aula dela. É uma aula muito inspiradora, incrível. Eu agradeço a ela por passar essa mensagem tão humana e tão linda para os profissionais. Um abraço a todos e espero que vocês tenham gostado do vídeo.